colocarão sua confiança em ti. Eu vou ler de novo para você. Aqueles que conhecem o teu nome colocarão sua confiança em ti. Aleluia. Porque tu, Senhor, não abandona aqueles que te buscam. Aleluia. Ele não abandona ninguém. Ele é fiel. Ponto. Só que eu preciso abrir o meu coração com você. Eu sou um pouco fofoqueiro, e eu confesso, pelo menos. Mas eu sou um fofoqueiro que não consegue guardar alguns tipos de segredos. E por exemplo, é eu que não dormi. Esses dias atrás aí apareceu uma oportunidade de um negócio, e aquilo, irmão, entrou na minha mente de um jeito, e um aperto no peito, e uma dor de cabeça, e uma vontade de fazer confusão. Eu não estava entendendo nada o que estava acontecendo comigo. Eu estava extremamente ansioso. Eu prego sobre isso, olha que coisa. Eu falo para as pessoas: olha, não seja ansioso. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Porque estejais ansiosos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes vossas petições sejam conhecidas perante o Pai. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. E eu estava assim, quase morrendo. E eu não dormi direito a noite toda. E vira para um lado, vira para o outro. E aí a Paula do meu lado. E ela roncava também de vez em quando. Talvez, não vamos falar tudo. E tudo me irritava. E eu tô pensando assim, pronto, meu Deus do céu, minha vida acabou, e não vai acontecer, meu Deus. E a ansiedade, ela começa a maximizar as coisas. Meu Deus, eu vou perder, e é um negócio da minha vida, e se eu não fazer, nunca mais vai ter. E oh meu Deus, o céu, a vida é um azar. Aí acordei de manhã, dormi muito mal aquela noite. Acordei de manhã ruim. E aí, irmão, eu falei assim, gente, o que está acontecendo comigo? Aí eu fiz um negócio. Eu falei para minha família, falei assim, preciso confessar para vocês o que eu sinto. Eu quero um negócio lá. Depois eu falo para vocês, não dá para fofocar tudo também. Porque eu tava assim, falava para as pessoas assim, não sei, se der tudo bem, se não der também não dá nada não. Aí no outro dia eu acordei e falei assim, eu preciso falar, eu quero. Não é assim, se der deu, não, eu quero. Aí a minha mãe falou assim, maninho, do jeitinho dela, fala para Jesus. Então é assim que funciona? Irmão, que absurdo, não é verdade? Aí eu peguei, fui pro meu quarto, dobrei o meu joelhinho e falei, Jesus, eu sei que o Senhor está sabendo de tudo desde ontem, mas eu preciso te falar um negócio, Jesus. Eu quero. E se o Senhor vai fazer ou não, me importa, porque eu quero. E se for da tua vontade, Senhor, eu quero muito. E se não for, Senhor, tenta dar uma olhadinha da minha perspectiva. Mas, irmão, eu abri o meu coração para Jesus e falei a verdade. Resumindo, levantei daquela oração levezinho, ficou tudo ali. E aí eu saí pronto para pregar essa mensagem para você. Descobri uma coisa: a gente é ansioso. E a gente vai ser sempre ansioso. Sério. Deixa eu dar uma palavra de Jesus para você. Você sempre vai ser. Porque a ansiedade é distração. Ansiedade é distração. Quando eu paro de olhar para Jesus, quando eu tiro a minha confiança dele, quando eu paro de crer que o controle de tudo está nas mãos dele e que nada governa mais do que o poder que há nele, eu me distraio.
E quando eu me distraio, a ansiedade se apodera de mim. Lindo. Por isso que o texto de Salmos é extremamente pontual. Olhe para o Senhor, porque os que olham para Ele e o conhecem, depositam a sua confiança nele. Irmão, simples de resolver a vida da gente. Não é curar a ansiedade simplesmente, é conhecer Jesus. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu posso descansar. Quanto mais eu me entrego, mais eu confio, mais a minha vida vai aliviando, mais as minhas cargas são aliviadas, porque é Ele que cuida de tudo. Tudo está nas mãos dEle, tudo Ele governa. Qual é o problema? Nós não olhamos para Ele mais. Eu ouvi uma frase esses dias de uma matéria que saiu num jornal, o The Guardian, dizendo que essa é a estação nova dos ansiosos do mundo. Nunca se viu uma geração tão ansiosa. E a razão é clara: quanto menos sobre Jesus a gente tiver, quanto menos Deus na vida a gente tiver, mais ansioso a gente vai se tornar. Porque a ansiedade é o medo do incerto. Mas para quem tem Jesus não existe incerteza. O futuro já está preparado. O plano é perfeito e Ele está no governo. Ele já está no amanhã. Ele perdoa o nosso passado, estabelece o nosso presente, já está nos esperando no nosso amanhã. Tudo que você precisa saber já está nele. Tudo está preparado, tudo está pronto. E Ele é o único autor da história que conhece o fim antes de começar a escrever o começo. Se eu confio nele, eu não tenho no que temer. Sabe, eu recebo perguntas que provavelmente você recebe. Como vai ser o seu futuro? Ontem, a moça que estava me atendendo falou assim: Dave, o que você imagina sobre o teu futuro? E essa é uma pergunta que nós estamos repetidamente ouvindo e fazendo. O que você vai ser daqui 5 anos? Tem aquelas palestras que falam que você é uma máquina de vencer, que fala projete para que 10 anos. O que você vai ser daqui 10 anos? Irmão, aí você começa a olhar o que você está vivendo agora. Você vai dando uma piorada, vai dando uma tristeza. Você fala assim: Jesus, há 10 anos atrás eu estava, acho que no mesmo lugar até do que eu estou agora. Então, irmão, isso vai dando uma coisa ruim na gente. Isso é uma pressão que o mundo coloca, que as coisas colocam. Então a gente sim é a geração mais ansiosa. Só que o problema não é a ansiedade só. O problema é o que a ansiedade gera. O problema é o que vem depois. E eu não estou falando de algo que não sei. Eu estou falando de algo que quando eu abro as minhas redes sociais, quando eu abro o meu direct, ou quando alguém me encontra, é o que eu escuto. Síndrome do pânico, depressão, pessoas angustiadas, pessoas amargas, não estão mais vivendo, estão sobrevivendo. Não estão no passado, não estão no presente, não estão no futuro. Estão em lugar nenhum, estão num limbo da vida, tentando imaginar, tentando explicar, tentando confabular o que vai ser. Então não vivem nada, vazias no tempo. E é por isso que os hospitais psiquiátricos lotam. E é por isso que todas essas doenças psicossomáticas aumentam cada dia mais. O meu conselho para você não é deixa de ser ansioso, porque isso é difícil. Agora é conheça Jesus. Conheça Ele de verdade, olhe para Ele de verdade. Quando você conhece Jesus, o teu coração começa a ficar mais leve, a tua vida começa a ficar mais leve, o teu coração desacelera, porque quando você conhece Ele, você deposita as confianças que você tem todas nele. Oh, lindo, eu vou te falar uma coisa. Se tem algo que é satisfatório na vida, é orar e descansar. Se tem algo que é libertador para nossa alma, é saber que diferente dos que não creem, a gente tem uma viva esperança inabalável chamada Jesus.
Ai, Nelsinho, me ajuda, Nelsinho. Nós temos uma viva esperança chamada Jesus. E aí, irmão, eu fiquei com vergonha no dia, sabe? Fiquei com vergonha porque daí eu olhei porque eu estava fazendo, o jeito que eu estava. E quem está ansioso a gente conhece na fala, irmão. Quem é ansioso diz que no dia que está ansioso que não está ansioso. Você está ansioso? Não. Quem está ansioso, no dia que está ansioso, não reconhece. Ele diz, não, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Imagina, que é isso? Tá tudo certo. Oh, imagina. Mas aqui dentro tá coração apertado. Irmão, eu tava assim, eu dizia para as pessoas, não, tudo faz, se der certo, Deus, se der Deus. Não, imagina, que é isso? A gente tem que ser sincero com o que a gente está sentindo. Então quem que tá? É ser sincero no lugar certo. E aqui mora uma coisa maravilhosa. A minha mãe só fez isso aqui, ó. Olha pro lugar certo. Eu estava olhando só na direção daquele negócio, eu estava olhando só ali, e eu estava esquecendo onde eu estava, o que Deus já tinha me dado, que se não der certo aquilo, está tudo certo, está tudo perfeito já, é só um acréscimo, está tudo bem. Mas daí que tá, a ansiedade distrai a gente. A ansiedade faz a gente parar de olhar para tudo e olhar só para uma coisa que nem existe. E essa é a loucura. A gente começa a sacrificar o presente por algo que no futuro não está pronto, porque é o futuro. Você entende que loucura? Tem gente que perde a família por algo que não existe. Tem gente que abandona filhos por algo que não existe. Tem gente que troca casamento por algo que não existe. Tem gente que perde tudo na vida porque está preso em algo que nem real é. E olha que tristeza que é a vida de alguém que descobre no final de tudo que o que precisava já estava nas suas mãos. E olha que triste que é descobrir que a nossa ansiedade atrasou ao invés de acelerar. Porque na nossa cabeça, quando a gente está nesses momentos da vida, as coisas vão acontecer para ontem, e a gente descobre que não, Deus é um Deus que respeita processos, e Deus faz pouco a pouco. Conhecer Jesus é a chave. Eu vou falar de novo, tá bom? Conhecer Jesus é a chave. Então eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Lindo. Para você que está ansioso, preocupado, coração acelerado, olhe para Jesus. Quando olhamos para Ele, confiamos nele e descobrimos quem Ele é. Ele é maravilhoso. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Ele não mente, Ele não se esquece, Ele não abandona, Ele não vira as costas. Se você fala com Ele, Ele ouve e te responde. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e nunca vai mudar. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Então, não temos o que temer. A palavra é: não temos o que temer. Levantei os meus joelhos daquela oração, fui para a cozinha da minha casa, falei para ele, falei para Jesus, falei a verdade, eu quero, mas Deus vai fazer na hora certa e no tempo certo. Acabou. Dá vontade de dar uma ressuscitadinha de vez em quando? Dá. Mas daí eu casei com ela. Isso é importante. A gente precisa de pessoas que nos cercam, que sejam conscientes do Deus que a gente serve.
que olham para nós e diz: confia nele. É bom quando alguém que a gente não espera dar uma do meio de nós, fala: que isso? Você não é aquele menino que fala uns vídeos bonitinhos pregando sobre Jesus? Confia nele você também. Ei, linda, lindo, confia nele e descansa. O mundo seria diferente, escute isso, se Jesus fosse unanimidade. Vou explicar. Se todas as vezes que o nosso coração apertasse, ao invés da gente desabafar na internet, a gente dobrasse os joelhos na presença dele. O mundo seria diferente se todas as vezes que o calo apertasse, ao invés da gente murmurar, reclamar, a gente dobrasse os joelhos e dissesse para Jesus o que a gente está sentindo. Eu vou melhorar. O mundo seria diferente se todas as vezes que a gente ficasse ansioso, ao invés de a gente procurar em tudo, procurasse no lugar certo. Seria bem diferente. Tão lindo. Ansiedade não é falta de Jesus, é distração. Porque quem olha para Jesus ainda é ansioso, mas a ansiedade é transformada em tranquilidade. Meu coração, eu sou o mesmo, irmão. Eu sou igualzinho. Tenho uma vontade de ficar ansioso todo dia. Normal. Agora, meu olhinho sempre tem que estar nele. A Bíblia diz que quando Pedro tirou os olhos dele, ele naufragou. Mas se ele está olhando para Jesus, ele caminha por cima das águas. Meu lindo, você quer viver uma vida plena e satisfeita no Senhor? Olhe para Ele. Eu sei que eu preciso ser bem prático, porque eu sei para quem eu falo. Então eu vou ser bem prático. Bem prático. Na vida, todos os dias a gente vai ter um motivo para ficar ansioso. Todos os dias. Todos os dias alguém vai dizer assim: tem um negócio para te contar. Irmão, isso é nojento, dá vontade de morrer. Fala assim: pelo amor de Deus, conta logo, eu não aguento mais. Quer ver se você tiver com um passadinho sujo, escondido, e alguém fala assim: preciso falar um negócio contigo. Você fala assim: tem como falar logo? Daí a pessoa fala: só pessoalmente, terça-feira. Irmão, é sábado. Nunca mais chega terça-feira. Se eu tô acelerado, e você fala assim: oh meu Deus do céu, e alguém descobriu alguma coisa minha. E aí você chega na terça-feira, você fala assim: pelo amor de Deus, fala que eu não tô aguentando mais. Aí a pessoa fala assim: então, eu comprei um carro. Aí você fala assim: vira uma luz no telefone. A ansiedade, ela é assim, é nas pequenas coisas. Todos os dias a gente é forçado a ter algum tipo de ansiedade. Todo dia. Agora, o que importa? Importa é quando eu sei o que me afeta. É conhecer o coração, é saber quem precisa. Sabe, é por isso que processos são importantes. É por isso que quando Deus coloca em processos, isso é muito importante. Eu entendi algo no Senhor. O processo não é para Deus nos conhecer ou nos testar. O processo é para a gente se conhecer. O processo é para a gente saber aonde estão os nossos calcanhares de Aquiles. Sabe, o que nos fere, o que nos provoca. É ali, é por isso que serve o processo. O processo acusa o ponto fraco. O processo mostra onde eu preciso melhorar. Então eu sei aonde eu preciso melhorar. Meu lindo, é para isso que o processo serve. Saber aonde dói. A ansiedade é igual. O que me deixa aflito. Vou ser bem claro com você, como a transparente. Eu tenho esse negócio chamado TDAH. Tem mais doidinho aí junto. Irmão, é uma loucura na minha cabeça. Falei para minha esposa essa semana. Eu ficava ansioso porque eu tinha que preparar as mensagens, irmão. Quem diz que eu consigo? É um trabalho para uma mensagem a 3 dias. Por quê? Porque eu sento,
passarinho voa, eu falo, olha o passarinho. E quando eu vejo, eu estou procurando o ninho do passarinho, estou subindo na árvore onde ele mora. E é assim. Eu fui para terminar as mensagens agora, ontem, num chalezinho que a gente alugou lá. E aí eu cheguei lá, eu só tinha um negócio, colocar a bundinha na cadeira, abrir o meu caderninho, a minha Bíblia e terminar. Eu fiz isso por 10 minutos. Aí eu olhei para fora, falei, as folhas, vou tirar essas folhas dali porque tá sujo. E comecei a fazer faxina. Liguei pra Paula, eu falei assim, Paula, tem que trocar mandar a mulher lavar aqui o negócio da capa do sofá que tá tudo embolorado. Ela deixou dentro do negócio do fogo. Aí eu olhei pro negócio do fogo e falei, vou fazer uma fogueira. Irmão, eu fiz uma fogueira. E aí tem outra mensagem da fogueira que eu conto pra vocês depois. Só sei de uma coisa, do 100%, 10% daquele dia eu consegui fazer o que eu queria fazer de verdade. Sabe o único lugar que eu não tenho TDAH? Eu vou ser bem específico com você. O único lugar que eu não tenho isso é quando eu estou fazendo algo para a glória dele, quando eu estou trabalhando para ele. Aqui eu não desconcentro, não perco o fio da meada, não esqueço, não olho para nada, olho só para ele. Na vida é igual, enquanto eu estou olhando só para ele, a minha atenção não se perde, o meu coração não vai para outro lugar. Nada me assombra, nada me tira a paz, nada me rouba, nada me tira do centro, se ele for o alvo da minha atenção. Simples de resolver. Quando olhamos para Jesus e somente para Ele, nada na vida tem o poder de nos distrair a ponto de tirar a nossa paz. Irmão, só tem a paz roubada quem está olhando para o lugar errado, quem está confiando na pesquisa errada, quem está olhando para os dados que não são reais. Porque na vida com Jesus, nenhuma pesquisa é respeitada, nenhum diagnóstico serve. Tudo que Ele faz é maior, melhor, superior, poderoso, transcende, é incomparável, não tem como comprovar. É muito simples. E aí eu volto o que eu e minha esposa dizemos sempre quando estamos ansiosos ou tentando fazer algum plano. Deus vai fazer algo tão absurdo que quando acontecer a gente vai ficar com vergonha dos planos que havíamos feito. Ponto. Deus sempre faz mais. Fala para quem está perto de você, ser ansioso, fala assim, ei, Deus sempre faz mais. Deus vai além do que você pensa. Deus vai além do que você planejou. Não adianta ficar ansioso, não adianta ficar atribulado. Ele sempre vai além e o que Ele faz é surpreendente. E agora eu consigo entender quando Pedro diz, sabe, quando 1 Pedro 5 diz, lançai sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de vocês. Lança sobre Ele, Ele está cuidando de tudo. Aí eu entendo Salmo 37, verso 5. Descansa no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho, que tudo Ele fará. Tudo que você precisa, tudo que é necessário está nele. Você não tem motivo nem razão para estar ansioso. O Deus que você serve está no controle de tudo. Está tudo nas palmas das mãos do Senhor Jesus. Portanto, não há o que fazer, apenas confiar e descansar. Diga comigo, confiar e descansar.
E aconteceu que desde o tempo, vou pular alguns versículos, tá bom? E José encontrou graça aos olhos dele, ele o serviu, e ele o fez o supervisor da sua casa. E tudo que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa, sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Você está entendendo? Ele abençoou a casa do egípcio por conta do José. Olha que lindo. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José. E ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa. E era bonito. Top. E aconteceu que depois dessas coisas, a esposa do seu senhor lançou seus olhos sobre José. E ela disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à esposa do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu, tampouco como negou coisa alguma senão a ti, pois és a mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela, ou para estar com ela. E aconteceu que um certo tempo José entrou na casa para fazer o seu serviço. Não havia ninguém, nenhum dos homens da casa ali dentro. E ela apanhou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo! E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu para fora. Amém. Eu vou te falar uma coisa. Essa palavra, ela se trata sobre caráter. Ela é sobre tentação, mas ela tem a ver com o caráter. Um caráter transformado por Jesus tem a autoridade de vencer as tentações. Quando nós nos entregamos para Jesus de verdade, a nossa vida é transformada por Jesus. Não é possível entregar o coração a Jesus e permitir que a carne não seja dele. Como assim, Dave? Eu vou te dizer. Nós temos uma certa dificuldade de viver entregas radicais e completas. Nós queremos viver duas vidas. Nós queremos viver duas realidades. Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de cristianismo, que é muito maior e muito mais poderoso. E é o que tem um poder para mudar a vida do homem por completo. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos os princípios que norteiam a caminhada. E o Evangelho é um termo, que quando você assina uma linha, você aceita todos os termos. E sabe qual é a questão do nosso tempo? É porque nós queremos apenas aquilo que nós conseguimos vencer. As batalhas que conseguimos entrar e sair vitoriosos. Mas aquelas que nós sabemos que perdemos, a gente entra sabendo que vai perder, mas não conta para ninguém que perdeu. Tem muita gente que quando o Senhor se apresenta, a presença de Deus desce, ao invés de sentir alegria, sente vergonha. Tem muita gente que quando assiste uma mensagem como essa, não consegue sentir orgulho no que está vivendo, sente vergonha. E eu vou te dizer uma coisa, que bom. Significa que o Espírito Santo ainda age dentro de você, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que não adianta nada ser convencido e não mudar a prática. Não adianta nada saber o caminho e não pegar ele. E eu vou te dizer aonde surgiu essa mensagem. Obviamente eu não vou falar quem nem como, mas vou falar como. Eu conversava com um amigo muito bonito, um rapaz jovem, bonito. E ele estava contando os seus feitos gloriosos com a mulherada. Ai, Jesus. Mal sabia ele que vinha uma lição de moral grande. E eu fui dando corda para ele. E ele foi me mostrando umas irmãs muito bonitas. Umas irmãs de fino trato. Umas mulheres diferentes. Nossa, que linda. Ele, pois é, peguei. Eu falei, uau. Como pode isso? Aí ele mostrava outra e dizia, não pode que você... Não. Ele, passei o cerol. Aí eu falei, uau, que incrível. Me conta mais. Ele falou, essa aqui, ó. Tu não acredita? Me mandou uma mensagem, tá aqui a mensagem que ela me mandou.
Me mostra mais. Ele foi abrindo o coração, irmão. E ele estava solto. Aí eu olhei para tudo aquilo, falei: caramba, mano, que incrível. O teu presente é extraordinário, mas o teu futuro tende a ser um grande fracasso. Ele me olhou com uma carinha de muitos agora. Nossa, como assim? É lindo. Às vezes, quando o nosso presente é interessante demais, o nosso futuro tende a ser extremamente desinteressante, tedioso e triste. Porque viver princípios não é a melhor coisa do mundo quando a gente está vivendo, mas quando a gente está colhendo é extraordinário. Viver princípios é viver renúncia, e renunciar nem sempre é maravilhoso, pastor. Renunciar às propostas não é fácil. Quando a gente renuncia, a gente fica: meu Deus, por que eu estou fazendo isso? É melhor eu aceitar. Mas quando a tentação passar, você vai se olhar no espelho e vai dizer: que me ouve, tem desistido de lutar, está cedendo às tentações, está perdendo princípios que são extraordinários de ser vividos. Oh, lindo, a felicidade, ela é real, mas para que ela seja a nossa realidade, princípios reais precisarão ser respeitados dentro de nós. Eu estou cansado de ver a vida com os meus olhos na perspectiva dos outros e perceber que às vezes algumas coisas que são legais para uns são ultrapassados. Só que como ultrapassado dá certo, é impossível de dizer que não dá. Meu lindo, eu vou te contar uma coisa. É muito bom poder dizer na frente de todos e na câmera que você é homem de uma mulher só. Isso é maravilhoso. É bom falar isso sem ter vergonha. É bom falar isso sem virar os olhos. Eu vou te contar uma história. Algo que aconteceu com José, o menininho José. O José era top, um homem bonito. José era bonito. Pensa, era não teve nada da geração dele. Se eu não achar, quem vai achar, irmão? Minha mãe e minha esposa, tá top. Raspei a cabeça, cheguei à conclusão que eu não consigo ficar feio. Mas olha, o nome disso é self-love, amor próprio. Mas brincadeiras à parte, José era o cara bonito, top. José era de uma alta patente da casa. A Bíblia diz que a confiança de Potifar era tão grande que o que ele tinha ele nem sabia, porque estava tudo nas mãos de José, que era um homem de extrema confiança. Então José tinha livre acesso a tudo. Era um homem respeitado, lindão, top. Todo mundo olhava para José e dizia: nossa, José, tu é top, José. Eu quero ser igual a você, José. E José dizia: nossa, obrigado. Que isso? Aí um dia a mulher de Potifar, que era uma gata, porque não tinha como a mulher do Potifar ser feia, irmão. Devia ser também uma Paula da vida. A gente tinha um ciúme doentio um do outro, irmão. Aí a gente ficou cego. Ela perguntava para mim: tu acha essa mulher bonita? Eu: André por dentro estava assim: linda! Mas por fora estava: não, senhora. Irmão, não. Vencer a tentação significa ser ignorante, sabe? Ser cego, não. Tem uma coceira na ida que eu fiquei nervoso. Aí a gente amadureceu. Aí só que eu tenho um combinado: quando eu acho uma mulher bonita, eu não falo linda. Linda é só ela. Eu falo: nossa, amor, ó. Um dia eu tava andando dentro de casa, top, bonitão, bem arrumado, com umas roupas chiques. A mulher de Potifar falou pra ele assim: nossa, deixa eu te olhar dessa perspectiva não, hein? Filézão, hein? Que é isso? Potifar nem tá. Bora lá fazer umas coisinhas top. Pra todo mundo entender, né, irmão? Porque, chamou para deitar-se. Não é todo mundo que entende. Aí o José falou assim: sai pra lá, mulher, tu é doida? Tá estranhando? O teu marido é meu chefe e ele confia em mim. Você acha que eu vou deitar com você? Você é a mulher dele, tu é doida. E José foi embora. Se fingiu de louco e foi embora. Você imaginou José indo embora, fugindo de uma gata daquela? O que passou na cabeça dele? Nossa, devia estar lá. Eu vou voltar, eu vou passar o cerol nessa irmã. Eu vou.
Porque Potifar não está mesmo, irmão. Sabe, dentro de nós existe, lembra da figura, o demônio, o diabinho e o anjinho. O diabinho fala assim, volta e pega, passa o cerol. O anjinho diz assim, se você fazer, você vai se arrepender pelo resto da tua vida. Aí o inimiguinho fala assim, não é top, vale a pena. Aí o anjinho lá fala assim, é segundos, depois você vai ficar com tanta vergonha que vai ter arrependimento. Só que o José, irmão, olhou para o anjinho e falou assim, tamo junto, eu vou cair fora dessa mulher doida aí. Mas ele continuou trabalhando lá de boa. Ele passava, a mulherzinha falava, ei, fiz uns negocinhos novos aí, uns preenchimentos, umas coisinhas. E José fingia de surdo, não vou parar não. Eu fiz uns negócios, não, quer dar só uma olhadinha? Quer só mandar uma mensagenzinha no WhatsApp? Porque só uma mensagenzinha no WhatsApp não vai dar nada. Trouxa. Sabe qual que é a loucura? É porque tentação não se brinca. Lembra de quando nós éramos criança e a mãe da gente dizia, com fogo não se brinca? Significa que aquilo que pode te queimar você passa longe, nem perto você chega, nem para dar uma esquentadinha na mão. Ah, não tem nada a ver, só vou dar uma olhadinha. É só um directzinho. Oi! Se você soubesse o tanto de oi que eu recebo e que nunca receberam um oi. Que alegria! Sabe por quê? Porque tentação não foi feito para se brincar. Aquilo que eu não posso, eu não mexo. Aquilo que pode me destruir, eu não chego perto. Eu não estou falando de uma parte da vida, mas tem centenas de outras que envolvem essa palavra, tentação, ser tentado. Sabe, isso é a nossa realidade, nós somos tentados todo dia. É como diz aquela música do Thales, todo dia o pecado vem e me chama. Você vai ser tentado todos os dias. Agora você não pode desistir de lutar todos os dias também. Aí o José falou assim, não vou embora, vazei. Aí um dia, irmão, a casa estava sozinha. Aí José entrou na casa, inocente, foi passar um paninho no negócio lá, pegar um negócio que estava na geladeira. E quando ele virou para trás, irmão, a mulher de Potifar estava bandida, irmão. Falou assim, você não vai passar daqui hoje. Você nunca imaginou, né, Bruno, que alguém ia pregar isso aqui, né? Aí o Potifar, o José olhou e falou assim, ai meu Deus do céu, eu não posso ver, porque se eu ver eu quero. Eu não vou nem tocar, porque se eu tocar eu posso me manchar. José falou assim, ó, vou achar uma zona de escape. E foi tentar correr, irmão. Ela passou a mão na capa, agarrou na capa do José e o José saiu pelado. Essa parte ninguém conta. José saiu pelado, peladão. Imagina, irmão, tu correr pelado no meio da casa, fugindo de uma louca que está atrás de você, e você tá louco de voltar, mas não pode voltar, porque se voltar você vai ficar, e se ficar vai dar ruim. Sabe por que eu estou falando isso para você e eu estou construindo essa imagem? Porque a gente tem na nossa cabeça, que quando a gente aceita Jesus, a gente vira super santo. Ai, eu não tenho mais vontade de nada. Anjo de luz? Não. Cuide com os santarrões. Cuidem com aqueles que se sentem melhores do que todos, provavelmente escondem alguma coisa. É preferível a verdade. É preferível você olhar para sua esposa e dizer, não estou bem. É preferível você falar para ela, não estou aguentando mais, eu vou para os Estados Unidos amanhã. Posso te dar um conselho? Coloque luz sobre aquilo que pode destruir você. É melhor você abrir o teu coração para quem ama você e pode te cuidar e ajudar você a não vacilar os teus pés, do que esconder de todo mundo e cair sozinho. Então, meu lindo, a tentação foi feita para ser vencida. Não pode ser perdida, porque se você perder a tentação, você vai ter uma vida extraordinária agora, mas possivelmente será um fracasso lá na frente. Sabe o que a gente não faz? A conta do pecado. Quanto custa? Já parou para pensar quanto custa a tentação que você cede? Quanto te custa a curto, a médio e a longo prazo? Eu sei fazer conta, irmão, eu não sou burro. Eu sei fazer conta. O que me custaria se eu traísse a minha esposa e abandonasse o meu casamento? A primeira coisa que me custaria, isso aqui. Ninguém mais iria me ouvir.
E se me ouvissem, eu teria vergonha de falar. Porque como eu falo de princípios vivendo uma vida sem princípios. Você está entendendo? Então isso aqui já me custaria. Sabe o que me custa? Meus filhos. Imagina, eu quero criar os meus filhos até a minha velhice. Eu quero um dia estar com a casa cheia, meus filhos, meus netos, minha esposa, minha velhinha, passar um tapa na bunda dela e falar assim: vencemos! Tudo top! Quero dar uns beijos na boca da Paula, os meus filhos, tudo. Nossa, pai, que vergonha, para com isso! Mas é melhor que seja assim do que um velho solitário dentro de casa, porque um dia uma mulher de Potifar entrou na minha vida e destruiu tudo. Porque um dia um dinheiro fácil chegou até mim. Porque um dia uma proposta se tornou maior do que o meu propósito. Que vergonha! Eu não quero viver uma coisa interessante agora e um futuro fracassado lá na frente. É melhor eu passar vergonha agora, mas viver uma vida cheia de honra lá na frente, com um legado inquestionável, do que perder tudo. Eu vou construir de novo isso. Na nossa cabecinha tem duas vozes: o diabinho e o anjinho. O diabinho sempre vai te dizer: não tem problema, pode fazer, ninguém vai saber. Aí do lado o anjinho diz assim: ei, lindo, viaja não ouve esse diabinho aí, ele vai destruir você. Vai parecer bom agora, mas depois você vai ter tanta vergonha que não vale a pena. Aí o diabinho vai falar assim: esquece, eu já fiz. Aí o anjinho vai te lembrar: mas lembra onde ele está, né? Escolha ouvir o símbolo da derrota e deixar o símbolo de derrota dominar você, ou o símbolo da vitória. Eu prefiro perder uma batalha agora, parecer frágil, sabe, agora, correr do pau agora. Você está entendendo o que eu estou falando? Parecer um trouxa agora, mas lá na frente olhar para minha família e nada ter sido perdido, olhar para o meu propósito e estar vivendo exatamente a mesma coisa, fiel. Porque no final a maior característica de um homem não é ser bonito, não é ser rico, não é ser talentoso, é ser irrepreensível. Grave o que eu vou te dizer: a maior característica de um homem não é ser rico, não é ser bonito, não é ser famoso, é ser irrepreensível. Sabe o que significa? Não tem o que falar, não tem o que dizer. Viveu uma vida íntegra, foi até o final, respeitou os filhos, honrou a esposa, honrou as finanças, foi fiel a Deus, foi fiel à casa, foi fiel à família. E aí um dia toda essa história será contada, o filme irá passar, e essa é a maior característica: não terão o que dizer. Eu ouvi uma história de uma vez, eu termino aqui. Um velório, um homem sentado não, estava deitado porque tinha até morrido já, né? E aí a viúva estava assim, né? Foi embora. Aí o pastor foi assumir para dar uma palavra, né? Aquela palavra fúnebre. Eis aí um homem valoroso. Aí a esposa morreu. Um homem íntegro. A mulher. E ele começou a dizer: esse homem era um homem bom. E a mulher: os filhos. E o pastor falando empolgado: é aqui um homem justo. Aí chegou uma mulher, a hora que a mulher falou assim: ei, pastor, eu não sei se morreu mais alguém aqui, mas o que o senhor está falando não é o meu marido, não. Isso aqui era sem vergonha, pastor, que só Jesus. Nós estamos tudo chorando de alegria que foi embora. O que irão dizer de você quando você não estiver mais aqui? Na verdade, o que importa não é como a gente começa, é como a gente termina. Começar bonito e terminar todo atrapalhado não vale a pena. Vale mais começar atrapalhado e terminar de forma bela, limpa e irrepreensível. O que irão dizer de nós? Termino dizendo para você o que a palavra diz. Para terminar, carta
de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 10, verso de 13, diz: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. Ai, isso é forte demais para mim. Não. Todo mundo é a mesma tentação, tudo igual. Mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima daquilo que vocês são capazes, mas também com a tentação fará o caminho para escapar, para que sejam capazes de suportar. Não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produza escape. De maneira literal é isso. Então posso dizer um negócio lindo: a tentação nunca começa grande, ela sempre começa pequenininha. Então aqui é muito mais fácil de encontrar o escape. Agora quando tiver grande, quando tiver dominado você, aí meu lindo, só Jesus para ter misericórdia. Vai parecer legal, mas um dia você vai ter muita vergonha. E para que você não tenha vergonha amanhã, é preferível que essa palavra te envergonhe e te constranja agora. Para que você tenha uma vida consagrada ao Senhor, uma família, uma vida extraordinária, é melhor você ser confrontado agora, mas lá na frente me encontrar e dizer: Dave, obrigado, muita coisa mudou, eu só estou aqui porque uma voz foi calada e a outra aumentou dentro de mim. É uma esperança que talvez atraiu você por conta do título, ou talvez pela condição que você está. O tema é Há uma luz no fim do túnel. O texto da nossa caminhada é até interessante, paradoxal, porque luz só vê quem enxerga, e o texto bíblico que vamos ler é de 2 cegos. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 29, diz o seguinte: e partindo eles de Jericó, uma grande multidão o seguia. E eis que 2 homens cegos, assentados no caminho juntos, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. E a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais alto, dizendo: tem misericórdia de nós, ó filho de Davi. E Jesus, parando, chamou eles e disse: o que vocês querem que eu vos faça? Disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, com compaixão deles, tocou nos seus olhos, e imediatamente seus olhos receberam visão e eles o seguiram. A gente teve lá agora, sabe? Acabamos de gravar uma série em Israel. E tô vendo até uns irmãos de Israel aqui que foram. E a gente fez o caminho, fomos em Jericó. Não é um lugar bonito. É um lugar que é o oposto de Tel Aviv. É um lugar mais abandonado, mais castigado talvez pelo tempo. O deserto onde Jesus foi tentado é muito próximo. Está tudo naquela região, Jericó. E a Bíblia conta uma história que nós acabamos de ler, que lemos o início, o meio e o fim dela. Ou seja, não existe a possibilidade de eu criar em vocês um suspense, de como se tentasse tentar arrancar de você expectativa, porque você já sabe como a história termina. Você já sabe que no final os cegos enxergam. Então, me parece que não resta muita coisa, a não ser que você veja detalhes. E é por isso que eu amo o Evangelho, porque tudo que está nele tem história
por trás da história. Em cada palavra carrega alguma coisa que, se a gente não para olhar, a gente não vê a riqueza. A história começa com Jesus vindo com uma grande multidão. É lógico, Jesus está extremamente famoso. Aonde ele passa, os enfermos são curados. Ou seja, ele era o hype daquela hora. Ninguém falava em outra coisa, só se falava no nome dele. Aliás, nada mudou. 2023, depois dele, nós só falamos dele. Ele ainda é o homem mais importante que o mundo conheceu. Ninguém veio depois que se tornou maior, nem perto chegou, porque ele é o início, o meio e o fim. Aquele que era, aquele que é, para sempre será. Ele manda e desmanda. É o meu chefe e é o meu amado. Mas aqui ele estava começando. Era o hype. Se tivesse no Instagram, só tinha a publicação dele. YouTube já tinha batido 50 milhões facinho. Eu não sei nem se tinha tanta gente naquele lugar, mas o povo queria. Todo mundo estava perto dele. Para alguns é mais fácil quem consegue caminhar até ele, quem consegue vê-lo para poder caminhar até ele. É mais fácil. Mas sempre na Bíblia tinham aqueles que não podiam chegar até ele. Bom, a história continua. Esses dois cegos, a Bíblia apresenta a condição que eles estão quando Jesus está chegando. Eles estão assentados juntos à beira do caminho. Isso tem um significado. São homens que desistiram da vida. Eles não estão mais vivendo, eles estão sobrevivendo. Eles estão sentados à beira do caminho, como o homem de Atos 3 que estava sentado à porta pedindo esmolas, como o paralítico do tanque de Betesda há 38 anos que estava deitado numa cama, como o paralítico dos 4 amigos que deitado numa cama estava. Lembra? Eles não poderiam ir até Jesus, a não ser que tivesse amigos, ou que o milagre acontecesse de maneira diferente, que Jesus fosse até eles. Então, aqui temos uma coisa, uma realidade. Eles desistiram já. E aqui eu consigo entrar em uma realidade que muitos de nós vivemos, quando chegamos a um ponto que nós já desistimos e não acreditamos mais que Deus pode mudar a realidade. Caraca, o Batman veio, irmão. Deve estar aí. Que legal. Dá pra cortar os morcegos do vídeo, Nick? É a hora que eles começam. Vamos embora, vamos terminar. Daqui a pouco eles pedem com licença, a gente quer dormir. Então, aqui é uma realidade comum. Quer ver uma coisa? Quando nós não acreditamos mais no milagre, nós começamos a nos conformar com a circunstância. Só que na verdade a gente nunca se conforma. A gente começa a mentir sobre o que a gente deseja acreditar. Quer ver um exemplo muito simples? Mães que não podem gerar filhos. Mães que não podem gerar filhos, muitas das vezes, porque obviamente todos querem um milagre, obviamente Jesus nem sempre vai fazer, porque sabe de tudo e a gente não tem como questionar. Mas desistir do milagre é mudar o texto. Vou te explicar. Tem gente que você diz: por que você não tem filho? Eu não faço mais essa pergunta porque é extremamente deselegante. Mas você pergunta: por que você não tem filhos? E a pessoa diz: porque eu não quero. Mas na verdade dentro dela, ela quer muito. Mas ela começou a contar para ela uma história. Não é bom ter filho nesse tempo. A geração está muito difícil. É complicado, não é uma boa hora. Não, é porque a gente está em outro tempo da nossa vida. Mas não é o que ela sente. O que ela sente é: meu Deus, eu queria tanto um filho. Mas ela começou a contar uma história para que ela se conforme. Ela começa a dizer: não, eu não quero. É que eu não quero. É a gente que decidiu que não é a hora. Quer ver? A pessoa que tem muita vontade de casar e não encontra alguém, ela começa a dizer que na verdade ela não quer isso.
Ela começa a dizer, não, esse negócio de relacionamento dá tudo errado, isso aí, poxa vida. Então, o que acontece quando a gente não entende a distância do milagre, ou paramos de crer que o milagre vai acontecer? A gente começa a contar uma história pra gente, para que o milagre realmente cada vez fique mais longe, ou para que a gente não se iluda. Só que eu vou te dizer, lindo, a fé, ela não é uma ilusão. A fé é uma convicção daquilo que os meus olhos não enxergam, mas com todo o meu espírito, minha alma, meu ser, eu creio. Ou seja, se você esperar a visão confirmar a tua fé, você nunca vai viver o milagre. Agora, por isso a importância de às vezes passar de louco na frente dos outros, mas não desistir do teu milagre. Deus, eu quero, Deus, eu quero, Deus, eu estou aqui, eu estou no mesmo lugar, eu não desisto, eu continuo crendo, não importa que talvez pareça difícil, pareça distante, eu quero o meu. Desistiu do casamento, desistiu de gerar, desistiu de prosperar, e eu não estou falando de riqueza, estou falando de completude, sabe, desistiu, porque ele não acredita mais, ou como o milagre não chegou, ele escolheu parar de crer, e é isso. Então alguém pergunta, ele diz, não, eu não quero, não, eu não posso. E eu e minha esposa, durante muito tempo, líder de jovens, a gente conversava muito, nós dois, quando víamos essas circunstâncias. A gente dizia, não foi Deus que desistiu, foi Ele que não acredita mais. Não é Deus que não quer fazer, é Ele que acredita que Deus não pode. O milagre é, primeiro, confiança, creio que Deus tudo pode. É isso, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, sabe? Só que agora, entenda, os dois cegos, eles estão na beira do caminho, aparentemente não há mais esperança, eles já se conformaram, o papo dos dois devia ser muito depressivo, eles não estão numa vibe boa. Só que aí de repente, e eu quero que você fique feliz comigo, eles sabem a raiz de Jesus. Jesus é da raiz de Jessé, pai de Davi, ou seja, eles conhecem a história dele, eles sabem quem Jesus é. Jesus não é uma novidade, não é algo novo, não, eles já sabiam. Agora só faltava uma coisa: o encontro. Lindo, o que muda a vida do ser humano é o encontro com Jesus. O que muda a vida do homem de verdade é quando nós nos chocamos com o Criador. E eu vou te dizer, é impossível o homem se encontrar com o Criador e permanecer da mesma forma. Ele nos transforma, Ele nos liberta, Ele muda todas as coisas, Ele muda de dentro para fora. Você pode ser uma pessoa, mas quando Jesus chegar, se prepare, haverá uma nova versão de você que vai surgir, porque é impossível se chocar com o Criador no meio da história e continuar vivendo o mesmo capítulo da história. Muda tudo. O que faltava para os cegos não era a notícia, era um encontro. Sabe o que falta às vezes para nós? Não é a notícia, a gente já sabe, já nos disseram, a gente já viu o milagre na vida dos outros. Às vezes o que falta é o nosso encontro. Sabe de uma coisa? Quando eu tive meu encontro com Jesus, eu desejei que todos os meus primos tivessem um encontro com Jesus. Eu orei por isso. O Marco, que trabalha comigo, ele é meu primo. Ele trabalha há 4 anos e meio comigo já. Mas ele foi uma das pessoas que eu orei, dizendo: Jesus, encontra o meu primo. Porque eu entendi que o que me mudou não foi a notícia dele, foi o encontro com ele. Minha oração pela minha geração é que vocês saibam dele, que o evangelho percorra o mundo inteiro, mas que vocês tenham uma esperança e um encontro real e genuíno com o Senhor Jesus. Quando o encontro acontece, a substância da fé é alimentada de maneira sobrenatural. Ninguém mais consegue te paralisar. A fé muda, o semblante transforma. A Bíblia diz que a presença do Senhor aformoseia o rosto do homem. Ou seja, não é plástico, irmão, é a presença dele. Muda a gente, o semblante muda. Porque se é bonito, irmão, aceita Jesus, vai melhorar. 3 irmãos glorificaram. Eu vou dizer de novo, quer ser mais bonito? Aceite a Jesus, deixa Ele entrar na tua história, deixa Ele mudar a sua vida. O semblante muda.
Hashtag. Não é bom falar, Jesus, deixa quieto. Chupa a harmonização. Aqui. Perdão, Jesus. Vamos, eu vou continuar. Tem gente fofoqueira igual eu aí, curioso. Irmão, resumindo, eles têm a notícia, falta o encontro. Aí Jesus está chegando. E quando Jesus está chegando, eles começam a gritar. Eles não caminham até ele porque não o veem. E porque tem uma grande multidão. Então eles começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles não estão pedindo milagres, estão pedindo que Jesus tenha pena deles. Tem pena da gente. Ei, tenha pena de nós, a gente está aqui, ó. Ei. Só que aí, irmão, a multidão começa a mandar eles calar a boca. Porque não foi só eles que desistiram, a multidão também já havia desistido deles. Eu vou ser bem claro com você. Às vezes não é só você que desistiu do seu milagre. Quem está perto de você também não acredita mais na possibilidade do teu milagre. E é triste isso, porque às vezes quem deveria abraçar a gente, orar por nós, levantar a nossa fé, sacudir a gente, dizer levanta, acorda, é a pessoa que diz deixa quieto, não vai acontecer, é difícil demais, fica quietinho, chega, tá bom. Só que a Bíblia diz que os cegos, irmão, são vida louca demais. Eles mandam eles calar a boca, eles gritam mais alto. Eles gritam mais alto. Eles gritam mais alto. Deixa eu dar um conselho para você, príncipe, princesa linda. Quando a sua fé estiver esmurecendo, mas por um lapso de coragem, você começar a clamar por Ele, pelo milagre dEle, e alguém perto de você falar que não vai acontecer, que é para você parar, que é você desistir desse negócio, que é melhor se conformar, grita mais alto. Grita mais alto: Deus, eu estou aqui, Jesus, tem misericórdia de mim, eu ainda acredito no teu milagre, olha para mim, Jesus. Ei, que o que a multidão não enxerga, Ele sabe. E se o cego não vai até Jesus, Jesus vai até o cego. Eu vou dizer de novo: se o cego não vai até Jesus, Jesus vai até o cego. Aí é maravilhoso. A multidão diz: cala a boca, cego. O cego, ei! Grita mais alto, grita mais alto, mais alto: Jesus, filho de Davi, ei! E a multidão cala a boca, cego. E a Bíblia diz que Jesus parou. E Jesus parou, chamou eles. Para mim, não está no texto, está só na minha. Acrescentares, capítulo 17. Quem mandou os cegos calar tiveram que levar o cego até Jesus. Só tô imaginando aqui comigo. Pode ficar feliz, pode ficar feliz. Eu vou melhorar. Quem não acredita no teu milagre vai ser obrigado a conduzir você até o teu milagre. Calma. Quem mandou você calar, quem mandou você parar, quem pediu para você desistir, vai ter que testemunhar que não desistir vale a pena, que gritar mais alto vale a pena, que clamar vale a pena. Quem desacreditou, quem não
ajudou, agora vai ter que ver. E eu não estou falando de vingança, estou falando de testemunho. Não creu? Pois está aqui. Toma. Aí, Jesus é top. Jesus olha para os cegos não estão vendo nada. Jesus está na frente deles e eles não estão vendo nada. E aí Jesus diz: o que vocês querem que eu faça? Uma casa nova, uma telecena premiada. O que os cegos querem, irmão? Não, é porque eles estavam pedindo pena, não estavam pedindo milagre. Eles estavam dizendo: tem misericórdia de nós. Eles queriam pena, mas Jesus tinha para eles um milagre. O que vocês querem? Vocês querem que eu tenha pena de vocês ou que eu cure vocês? Aí os cegos: nós queremos ver Jesus. Aí Jesus fez com a mãozinha dele. Irmão, não vai ser fácil encontrar com Jesus no céu. Não vai ser fácil. Não vou aguentar não, irmão. Eu nem sou chorão, mas nesse dia com certeza eu devo chorar bastante. Pegar a mãozinha dele, dar um beijinho na mãozinha dele assim. Mãozinha linda, com um buraquinho. Foi por mim. Foi pelos meus pecados. Foi por me amar. Isso. Não vai ser fácil. Tem uma música que diz: I can only imagine. Eu só posso imaginar. Mas um dia vai ser de verdade. Jesus pegou as mãos dele, tocou nos dois cegos, e a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. E agora o milagre deles estava na frente deles. Era só uma luz no fim do túnel que caminhou até eles e transformou a vida deles. Deixa eu falar algo para você, príncipe, princesa, meu lindo, minha linda. Existe uma luz no fim do túnel para você. Eu sei que talvez você já parou de crer, está difícil demais de acreditar que o seu milagre pode chegar e que ainda existe uma esperança para você. Mas eu repito, existe uma luz no fim do túnel. E a luz no fim do túnel, volte a crer, lindo. Não, comece a contar histórias que você deseja acreditar. Comece a contar histórias que você deseja ver. Sim, o Deus vai fazer um milagre. Creia, diga isso. Sim, Jesus, eu vou viver o meu milagre. Eu vou viver o meu milagre. Eu creio, eu não vou parar de crer. O Senhor vai fazer. Ele faz. Eu quero terminar essa série fazendo duas perguntas. Uma para você que nunca tomou a decisão de crer em Jesus e que deseja esse encontro de maneira urgente na sua vida. Você acredita até, mas acredita em tantas coisas mais. Está na hora de você definir a tua fé. Até porque Jesus é suficiente. A segunda pergunta é para você que nunca, sabe, melhor, para você que já creu, já viveu coisas incríveis com Jesus, mas foi embora, desistiu e está à beira do caminho. Está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você voltar para Ele. Ponto. Não precisa de ameaça, não precisa de promessa. A decisão é sua, mas essa decisão muda a sua vida para sempre. Amém? E agora? Decida. É você que decide. É você que decide, não sou eu. Minha função é perguntar, do Espírito Santo convencer e você decidir. Dave, preciso mudar muito para uma decisão como essa? Não, precisa mudar nada. O Evangelho vem do jeitinho que você tá, cansado, oprimido, sobrecarregado, que Ele vai aliviar você. Mas a continuação é, mas para Ele morar dentro de você, você vai mudar tudo que você é.
E não porque você quer, mas porque o Espírito que habitará em você vai começar uma limpeza de dentro para fora. É uma nova estação. Lembre, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Não é só você que muda, os teus filhos irão mudar. A geração que vem depois de você vai ser diferente, mas a decisão é sua. Se você quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3. Você levanta suas mãos e a gente ora. E no final faz a maior festa que esse lugar já viu. 1, 2, 3. Muita gente. Alguém entendeu errado. Alguém entendeu promoção. Quero. Não, o convite do Evangelho é um convite para a morte. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um convite de renúncia, porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Me permita fazer a prova real. Se você deseja isso mesmo, aonde você estiver,